Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss, astróloga, e hoje eu estou passando por aqui para falar da próxima lua nova, que vai acontecer no sábado, dia 14 de outubro. E não é qualquer lua nova não, ela vem com um eclipse solar, um eclipse anular, quando a lua fica na frente do sol, mas deixa ali um disco em volta. E isso vai acontecer no signo de Libra, que é o signo das relações, das alianças e das associações. Tradicionalmente, os eclipses na astrologia representam mudanças de ciclos, mudanças de longo prazo. Questões associadas aos temas do signo ficam em evidência e isso vale para todo mundo. Então, as questões relacionadas a Libra vão ficar evidenciadas para que a gente possa revisitar essas questões, porque o eclipse está em conjunção com o nó do sul, que tem a ver com o passado, que tem a ver com coisas que a gente tem que deixar ir, com finalizações e com liberação. Esse é o mapa astrológico da lua nova. Aqui a gente pode observar o sol e a lua em conjunção, juntos ao nó do sul, que são os pontos do eclipse, o nó do sul e o nó do norte. Quando esses pontos estão próximos ou à lua nova ou à lua cheia, então nós temos os eclipses. Além do nó do sul, junto com a lua e o sol, ainda tem o planeta Mercúrio. O sol e a lua estão no signo de Libra, como eu falei, é uma energia que está associada aos relacionamentos, às associações, alianças e contratos. A proximidade com o nó do sul pode trazer à consciência alguns padrões de relacionamentos que precisam ser liberados. Então você pode avaliar usando a racionalidade aqui do Mercúrio, que também está nesse combo do eclipse, tá? E Mercúrio é o mensageiro dos deuses, aquele que traz as mensagens do inconsciente ou então a mensagem dos deuses, porque o Mercúrio, ele atravessa os céus com a rapidez de um raio. Em Libra, o pensamento fica rápido e o pensamento tende a um equilíbrio. Então é um tempo de avaliar, de reavaliar e de pensar sobre o papel dos relacionamentos na sua vida. Que tipos de relacionamentos estão lhe satisfazendo mais? Quais não estão satisfazendo ou nutrindo, porque a lua fala dessa nutrição. Então, ter consciência daquilo que realmente nutre a alma e daquilo que nos equilibra nesse mundo, porque relações, elas são muito importantes. A oposição do nó do sul, que são esses padrões e esses condicionamentos que a gente traz do passado, com o nó do norte, que está em Áries, pode evidenciar essa questão dos relacionamentos e dos condicionamentos que temos com relação a pessoas ou situações que nos prendem em certos padrões do passado, e a autonomia e a liberdade, Áries. Muitas vezes não avançamos em direção a novos ciclos porque ficamos presos em ciclos passados. E os eclipses, astrologicamente, estão relacionados a esses saltos, vamos dizer assim, que a gente pode dar e que não acontecem de repente. Por isso que os astrólogos falam que a duração do efeito de um eclipse pode variar, porque isso vai depender dos processos internos de cada um, do tempo que a pessoa leva para processar algum aspecto interno e finalmente liberar ou finalizar. Então esse eclipse vai trazer também essa energia de finalização. E o Mercúrio com certeza pode ajudar muito a colocar na balança, não é, os pratos daquilo que é justo, daquilo que não é justo, relacionado a Libra, das parcerias no sentido
de se abster mais emocionalmente, vamos dizer assim, porque Libra, como é um signo racional, consegue observar de uma forma mais distanciada, não é? Isso pode parecer um pouco frio, mas na verdade é muito necessário cultivar esses momentos, vamos dizer assim, de racionalidade e de afastamento, porque assim a gente pode evitar de cair nas armadilhas dos condicionamentos do passado. E quanto aos relacionamentos, esses condicionamentos têm a ver com relações de codependência, muitas vezes associados a medos. E por falar em medos, nós temos aí o Plutão, também muito forte nesse eclipse, durante essa lua nova, porque ele faz quadratura com os nodos, tá? Com o nó do sul e também com o nó do norte. Então, Plutão é um personagem, vamos dizer assim, importantíssimo, porque ele vem trazendo aí esse fundo do poço, vamos dizer assim, situações que nos levam ao fundo do poço e o quanto é suficiente aguentar algumas relações, algum tipo de situação, né? O quanto é que a gente realmente pode aguentar e o que é que está por trás disso, porque a questão não reside no outro, a questão é interna e Plutão fala desses padrões internos inconscientes. Por que eu estou promovendo esse tipo de situação na minha vida, esse tipo de relação de codependência, ou então porque eu não estou me relacionando adequadamente, porque eu não atraio situações e relações que me nutrem emocionalmente. Tudo isso tem que ser investigado internamente. Então, esse eclipse é para isso, é para que a gente vá lá no fundo do poço do inconsciente, assuma responsabilidade, não é? O Saturno aqui, ele está fazendo um aspecto benéfico com o Marte, que acabou de entrar em Escorpião. O Marte em Escorpião é essa força e essa energia que vai investigar e que vai fundo para saber as causas, não é? Dos processos e de todas as coisas. Escorpião é intenso, Escorpião não fica na superfície, ele quer investigar, ele quer saber de tudo. E o trígono com Saturno, então, é um aspecto muito benéfico, porque na medida em que a gente vai descendo, vamos dizer assim, nesse fundo do poço para observar e para investigar esses padrões inconscientes que estão interferindo nas nossas relações, então podemos nos reestruturar e o Saturno vai ajudar e ele também vai trazer uma energia de compaixão, porque ele está lá no comecinho do signo de Peixes, pegando toda aquela força, embora ele esteja retrógrado, e o retrógrado também é uma energia de rever, de reavaliar. Então, a compaixão pelos nossos processos, o auto-perdão, todos esses elementos o Saturno traz para nos ajudar nessa busca por esses elementos que nos tornam ou codependentes ou nos impedem de nos relacionar da maneira que é mais saudável para nós. Outra coisa nesse mapa também é a Vênus, que está aqui em conjunção com Lilith. Vênus em Virgem é uma certa maturidade na questão das relações. É importante falar de Vênus porque ela é a regente dessa lua nova e desse eclipse, tá? Estão todos em Libra e ela rege Libra, só que ela está onde? Em Virgem. E Virgem é um signo de terra, é um signo que analisa, que observa, é um signo que vai discriminar, vamos dizer assim, que vai trazer a melhor opção, não é? Porque aquelas coisas de separar o joio do trigo é para isso, é para buscar a melhor solução no plano afetivo e no plano das relações. Então, assim, Vênus em Virgem também é não ter pressa para solucionar nada. Porque Virgem é um signo também de semear ou de colher, não é?
Então podemos esperar, é um signo onde a gente pode esperar, observando como é que a realidade se desdobra. Então está em oposição ao Saturno, que é essa paciência e essa compaixão com os nossos processos internos. Então podemos observar melhor isso. E a conjunção com a Lua ou a Lilith, ela vai dar aquele toque, vamos dizer assim, dos bastidores da questão da autonomia. Então você observa as relações, mas mantém firme aquela questão da autonomia, da independência e da liberdade que são tão caras a Lilith, que quer e precisa se relacionar, mas isso tem que ser feito numa base de respeito, de autonomia, respeito às liberdades individuais, não é? Lilith precisa de espaço para amar, senão ela se rebela, não é? Ela se rebela com o patriarcado, ela se rebela com a dominação, ela se rebela com tudo que quer mandar e ter autoridade sobre a sua própria afetividade, vamos dizer assim. Então, essa conjunção de Vênus aqui com a Lilith é interessante porque mantém aí, vamos dizer, aquele olhar observador das relações, tendo em mente a importância que a autonomia e a liberdade têm, no sentido de manter essa soberania individual, essa integridade individual nas relações, para evitar exatamente esses padrões insalubres de codependência, tá? O Quirón também está fazendo oposição aqui à Lua Nova e ao Mercúrio, e aí nós podemos observar essas feridas com mais clareza, porque em geral os padrões que nos levam a relações de codependência ou relações que não são saudáveis tem a ver com feridas que carregamos na nossa alma. Então o Quirón também, como um personagem importante durante esse período, ele ajuda nessa investigação, nessa identificação desses padrões e desses condicionamentos. E por fim, o Plutão aqui, né, fazendo um trígono com Urano, também são os transpessoais, né, mostrando que do ponto de vista da transpessoalidade, estamos prontos do ponto de vista coletivo para dar este salto em direção a tempos diferentes, porque estamos realmente passando por transições e por isso tantas questões estão sendo levantadas. O Plutão está trazendo muitas questões coletivas que precisam ser corrigidas, destruídas e alteradas para que a humanidade possa caminhar melhor em direção à sua própria evolução. E nós, enquanto indivíduos, podemos nos afinar com esse movimento e fazendo a nossa parte. Nessa lua nova em Libra, fazer a nossa parte significa buscar esse equilíbrio nas relações. Primeiro, buscar as relações e manter esse foco do quanto as relações são importantes na nossa vida. Com a pandemia, muitas relações online, tudo acontecendo online, houve um pouco essa perda da dimensão da importância das relações, porque fazer tudo online evita que as pessoas se vejam, troquem olhares, sintam cheiros, e tudo isso é muito humano e tudo isso faz parte da comunicação entre seres humanos, não é? Não apenas comunicar as ideias ali numa tela, mas comunicar sensações, comunicar cheiros, percepções, olhares, enfim, aproximar almas. Então, pessoal, só para finalizar, é importante a gente lembrar que, ao lidar com o passado, a gente precisa realmente deixar ir aquilo que não serve mais. Não adianta a gente ficar repetindo o mesmo padrão na nossa vida e achar que um dia as coisas vão mudar. As coisas só mudam quando a gente realmente
faz elas mudarem. E o Saturno, ele está ajudando nesse eclipse, nesse esforço, nessa disciplina. Então, nessa lua nova, fazer as intenções para essas mudanças que são necessárias, principalmente nos padrões de relacionamentos que não nos serve mais, que não serve mais para o atual nível de consciência que você tem das coisas. A gente precisa estar sempre em equilíbrio com todos os nossos corpos, o mental, o emocional, o espiritual e o físico. Tudo isso tem que caminhar junto na Mãe Terra para que a gente se sinta mais integrados com a natureza, com a vida e com o universo. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham um ótimo eclipse e um ótimo ciclo de lunação que dura aí todo o mês que vem, e sendo eclipse tem duração que pode se prolongar por mais tempo. Afinal, processos como mudanças de hábitos, de padrões, de crenças, tudo isso é mais demorado, né? E a gente precisa ter um pouco de paciência com a gente para que a gente possa realmente atingir algum objetivo nesse sentido, no sentido de mudar certos padrões que não nos servem mais. Então, um abraço para vocês e até a próxima.